Fala galera, tranquilo? Vamos que vamos. Então, tá na hora de a gente treinar, a gente praticar aquilo que a gente estudou e a gente vai corrigir os exercícios do capítulo 2 da apostila de geografia, certo? Então vamos lá, vamos devagarzinho, vamos com bastante atenção, vou tentar ao máximo, tentar adivinhar possíveis dúvidas. Vocês sabem que eu gosto de utilizar as questões para aprofundar assuntos, aplicar conhecimentos, mas também para a gente aumentar o leque de informações, certo? Vamos lá, começar a questão número 1, vou fazer na sequência para vocês, para ficar mais fácil, a organização, tá bom? Então, do 1 até o 15, vou fazer na sequência para vocês e, obviamente, eu vou fraturando, os vídeos, justamente para não ficarem vídeos longos, para não dificultar baixar e outros fatores. Vamos lá, rapidinho. O presidente do Banco Central americano disse ontem que um tsunami de crédito que ocorre uma vez por século tragou os mercados financeiros. Em audiência à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, frisou que as instituições não protegeram os investidores e as aplicações tão bem como ele previa. Galera, a gente está fazendo um texto que faz referência ao momento da explosão da atual crise econômica. Repare aqui que é uma reportagem do Globo do dia 24 de 10 de 2008. Esse momento é interessantíssimo, o dia 24 de outubro de 1929 foi o contexto histórico da Quinta-feira Negra. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o momento da explosão da crise de 29 e depois o seu prolongamento, um processo depressivo muito profundo ao longo do início dos anos 30, dando origem à Grande Depressão dos anos 30. Então nós já temos aqui uma referência. No dia 15 de setembro de 2008, uma segunda-feira, nós tivemos a falência de um grande banco nos Estados Unidos. Esse episódio entrou para a história esse dia 15 de setembro, como a Segunda-feira Negra. E você começa a perceber essas relações históricas, É proposital, esse nome sendo utilizado, certo? Então vamos entender aí. De fato, é uma crise cíclica do capitalismo. Esses dois momentos apresentam familiaridades, semelhanças e ao mesmo tempo peculiaridades, particularidades aí. A gente tem que entender que nós temos contextos diferentes, características diferentes, momentos econômicos diferentes, potenciais do capital financeiro diferentes, tá bom? E ao mesmo tempo um processo de mundialização, de integração e interdependência muito mais profundo, Então vamos lá, vamos analisar aqui. A partir de mais ou menos 1998 aproximadamente, os bancos dos Estados Unidos, os bancos estadunidenses começaram a praticar uma estratégia de fornecer muitos empréstimos, ofertar muitos capitais destinados aos empréstimos. E esses capitais, eles eram destinados inclusive a maus pagadores, ou seja, pessoas desempregadas, pessoas que tinham um histórico de não serem bons pagadores, e dando determinados bens como a casa como garantia. A esses empréstimos eram dados o nome de subprime, ou seja, de segunda grandeza, de segunda importância. Justamente esses empréstimos com riscos mais elevados. Aí você pergunta, mas poxa, o que estimulou isso? Primeiro, um processo de grande desregulamentação econômica, ou seja, o mercado financeiro com toda a liberdade, uma baixa regulamentação do Estado, um baixo controle, e ao mesmo tempo, dentro de uma lógica de investimento, a gente pode fazer uma relação assim, olha, porque essa relação mais geral, mais didática, mas só para você entender. Quanto maior o risco de investimento, maior também a chance de retorno, uma vez que os juros são muito mais elevados. Você consegue perceber nas propagandas da TV que você tem algumas instituições financeiras que atuam no território brasileiro que fazem a seguinte propaganda, crédito para negativados, créditos para aquelas pessoas que estão com o nome no Serasa, no SPC, por vários motivos, que deixaram de pagar financiamentos, foram negativados por N motivos, perderam emprego e tal, outros motivos, bacana? Então são empréstimos com juros muito maiores, O que os bancos começaram a fazer? Eles começaram a misturar esses empréstimos subprime, esses empréstimos de alto risco, misturado com grandes carteiras de créditos, com empréstimos de baixo risco, com aqueles pagadores que têm um bom histórico de pagamento e tal, começou a juntar. E ao mesmo tempo vender para investidores, principalmente bancos europeus, essas carteiras de crédito.
Quando esses pagadores pagassem, consequentemente, os juros elevadíssimos, né, seriam direcionados. Então, a gente pode perceber que muitos bancos, né, partiram, muitos financiadores partiram para esse negócio, né, que segundo algumas instituições, inclusive aquelas instituições que analisavam risco, né, eram excelentes empréstimos, juros elevadíssimos, né, garantias de sucesso assim, tranquilaça, né? Você tinha sustentação e bons indicadores de agências financeiras que deveriam controlar, deveriam indicar. Bacana, era o momento onde a economia estava aquecida. O problema é que progressivamente, né, essas cartas de créditos, né, não foram pagas, inclusive no setor imobiliário. Você pensa, né, o setor imobiliário foi muito aquecido. Casa é um bem caro, onde você paga, né, durante muito tempo. Então isso é um risco, né, porque você tem um volume de empréstimo muito alto, é um bem muito alto, e ao mesmo tempo você demora muito tempo para pagar, certo? E muitos utilizavam para empréstimos a própria casa, ou seja, davam como garantia a própria casa para os empréstimos, né? Progressivamente, o que vai acontecer? Aqueles maus pagadores não conseguem pagar. Com isso, você não tem um retorno e, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que várias instituições passam a quebrar. Depois dessa quebra dessa grande instituição bancária nos Estados Unidos, nós temos um efeito dominó muito forte, que vai quebrar as instituições bancárias e financeiras em outras partes do globo. Se a gente entender, né, se a gente levar em consideração que, primeiro, o capital financeiro ele é aquele grande organizador da economia mundial, aquele grande vampirão que se absorve, né? Que se absorve de toda a riqueza produzida pelo trabalho. Bacana, ele que financia a produção primária, ele que financia, né, as transformações secundárias, ele que financia o comércio. As instituições financeiras em crise, o que isso vai relacionar? Vai diminuir a oferta de capitais, de empréstimos, e ao mesmo tempo você vai ter o aumento da procura, porque mais pessoas são necessitadas. Então você perceba, mais pessoas, mais instituições buscando empréstimos no cenário de aprofundamento de uma recessão, e você tem mais risco, mais receio. Com isso, os juros se elevam bastante, a dívida aumenta, então vai virando toda uma bola de neve. Então você começa a entender um tsunami de crédito quando bancos nos Estados Unidos passam a ofertar créditos, né, em grande volume, com baixa exigência, tá bom? Isso vai tragar os mercados financeiros, porque, na verdade, esses empréstimos, né, subprime não serão quitados e, consequentemente, vai virar um efeito cascata, um efeito dominó, visto que muitos banqueiros europeus, muitos, né, investidores europeus também passaram a comprar essas cartas de crédito, onde você tinha, né, misturado ali bons pagadores com não tão bons pagadores, certo? E, ao mesmo tempo, as instituições que deveriam controlar, como o Estado, não controlaram. Instituições que deveriam analisar o risco, né, falavam que o risco era baixíssimo, que era um excelente negócio. E aquela lógica de autorregulamentação, né, defendida pelos liberais clássicos, né, defendida pelos novos liberais também, a escola, né, neoclássica, isso não aconteceu, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008, e a partir de então nós temos um aprofundamento da crise com desemprego, retração econômica, pobreza, miséria, instabilidade social, menor capacidade de menor arrecadação do Estado, com maior necessidade de investimento do Estado. Isso gerava, né, uma gerência, né, uma gerência muito pequena, né, porque você arrecada pouco pela produção, pelo consumo, e você precisa, né, tá muito presente pelas questões sociais, pela crise, pelo desemprego, pela miséria. Bacana, então você cria, né, uma baixa capacidade de gerenciamento do Estado, só altera ainda mais o cenário de crise, tá bom? Colocou em xeque as políticas neoliberais, porque novamente você vai recorrer às práticas estatais, aos auxílios, né, do Estado, à presença do Estado. A gente vai perceber que após a crise, os Estados vão em direção, né, a salvar os bancos. A gente pode perceber agora, nesse cenário de coronavírus, uma das primeiras medidas adotadas foi justamente medidas para salvar as instituições financeiras. Aí você deve estar pensando, poxa, mas não teria que ser medidas para salvar as vidas? Hospitais, insumos hospitalares, né, uma infinidade de equipamentos que são necessários, inclusive básicos, né, que estão faltando, como máscaras, né,
Produtos de higiene, então, mas foi para salvar as grandes instituições financeiras e bancárias, para manter o lucro das grandes empresas, tá bom? Adotados por muitos países a partir da década de 80. Então é o momento onde você tem Estados Unidos, Ronald Reagan adotando o neoliberalismo, Margaret Thatcher na Inglaterra, a partir do finalzinho dos anos 70, 79, início dos anos 80, né, Margaret Thatcher, e consequentemente essas duas grandes economias capitalistas adotando, você tem um avanço. Lembre-se que no final dos anos 80 nós temos o consenso de Washington, né, momento de grande avanço do ideário neoliberal no mundo, tá bom? A principal crítica, isso aqui é importantíssimo, galera, isso aqui, ó, é artigo definido, tá? Isso é pegadinha de prova da UERJ, tá bom? Não tá querendo uma crítica, querendo a principal crítica. O que isso dá a entender? Que ela pode colocar características, opções verídicas, mas ela quer a principal. Crítica ao neoliberalismo como causador dessa crise está relacionada em... deixa eu trocar aqui minha caneta, só para facilitar aqui apresentar para vocês, para que vocês tenham uma visualização e um entendimento um pouco melhor. Tá lá, diminuição das garantias trabalhistas. Rômulo, isso aqui é uma característica neoliberal? Sim, tá certo, é uma característica neoliberal, mas não está relacionado ao comando da questão. Não é a principal, né? Não é a principal responsável, né, pela crise. Deu para entender? Certo? Então você tem, de fato, né, flexibilização da legislação trabalhista, né, retirar direitos trabalhistas, combate aos movimentos sindicais e sociais, tá bom? Embora seja uma característica neoliberal, não, né, foge do comando da questão. E estímulo à competição entre as empresas é uma característica do neoliberalismo. Abertura econômica, desburocratização, redução das barreiras alfandegárias, menor protecionismo, certo? Dentro daquela lógica de intensa competição. Mas, da mesma forma, não se encaixa no comando da questão, tá bom? Reforço da livre circulação de mercadorias, idem ao item B, né? Idem ao item B. Também está certo, é uma característica neoliberal, mas não, né, atende ao comando da questão. Redução da regulação estatal da economia, então você tem baixa presença do Estado como regulador, como agente, né, normatizador da economia, normas, regras, né, regulação, e ao mesmo tempo uma grande liberdade para o mercado, principalmente para o setor financeiro, tá bom? Então você pode perceber isso. Então o nosso gabarito aqui, gabarito D, tá bom? Então daqui a pouco a gente dá prosseguimento aí às outras questões do capítulo.